18 anos. Continua a servindo ao Senhor, está aqui para nos ajudar. Pastor, que Deus abençoe. Irmão, tenho certeza, tem um recado, uma palavra do Senhor aos nossos corações. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que nada possa tirar a sua mente deste momento que está na casa de Deus. Que possamos estar firmes nas promessas do Senhor. Deus é fiel. Vamos falar juntos? Deus é fiel. Deus não falha. Vamos juntos. Deus não falha. Deus é o meu protetor. O meu Senhor. Para sempre. E para sempre. Ele está conosco. E quero agradecer ao pastor Silvio e o respaldo da diretoria, com certeza. Quero agradecer a Deus porque ainda posso servi-lo no púlpito das igrejas. Domingo eu ajudei o pastor que estava de viagem e agora estou aqui para ajudar o pastor que está de férias. E como eu conheço muitos irmãos aqui, eu estou meio em casa, porque há muitas pessoas novas e também quero me congratular com todos que são novos aqui, que ainda eu não os conheço. Fique firme, porque o Senhor Jesus está preparando o toque da trombeta. Na sua Bíblia tem essa passagem, amém? Amém? É preciso estar preparado. Quero ler um texto pequeno para meditar com os irmãos. E o texto é esse texto mesmo. Está um pouquinho diferente da minha tradução, mas é esse texto que eu quero compartilhar nesta noite com os irmãos. Jeremias, no capítulo 29, eu quero ler apenas 4 versículos, para nós recebermos a luz destes versículos e outros que estarei citando a palavra de Deus. Versículo 12: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Certamente os irmãos já descobriram que essa palavra foi dirigida primeiramente ao povo de Israel, povo de Deus, o povo que estava no exílio da Babilônia, o povo que, por desobedecerem a Deus,
por copiar a idolatria dos países vizinhos, por se rebelarem aos mandamentos do Senhor, pagaram um preço caro. Foram para a Babilônia. Aliás, foram para o exílio, sim, da Babilônia. E lá permaneceram 70 anos. 70 anos. Mas o profeta, Deus através do profeta, manda uma mensagem de esperança, convidando a que eles buscassem novamente o Senhor. Nunca é tarde, meu irmão, você se reconciliar com o Senhor. O diabo tem colocado na mente de algumas pessoas que deixaram a casa de Deus timidez, vergonha. Mas a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Você tem aceitado esta palavra assim? Está fraco. Você, amém? Amém? Melhorou. Porque o seu pastor aqui é bom, viu? Ele é bom, eu sei. Então, amados irmãos, tempo de buscar a Deus. Tempo de buscar a Deus. Por que é preciso atentar para esta afirmação? Porque é preciso remir o tempo. É preciso ser mordomo do tempo. Quando nós não somos bons mordomos do tempo, nós perdemos muitas oportunidades. Então é tempo de buscar a Deus, porque é urgente. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. E está falando conosco. Porque no contexto social que nós vivemos, não há argumentação, não há interesse, não se fala disso. O contexto social que envolve a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo, que está tudo ligado hoje, meus irmãos, não há interesse pelas coisas de Deus. Não há interesse. E nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que os tempos, os acontecimentos, estão apontando para a volta do Senhor Jesus. O tempo de buscar a Deus está na própria palavra dele. Lá no livro de Eclesiastes diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Pastor, e os idosos, como é que fica? Eles também devem aproveitar o tempo, ainda que resta, no tempo que resta, diz a Bíblia, para que possam ser curados espiritualmente, amparados espiritualmente, amados espiritualmente. Quantos irmãos aqui se converteram ainda menino? Levante a mão, bem alto. Glória a Deus. Meus irmãos, esse abençoado cultinho leva Jesus para o coração das crianças. Uma das minhas filhas, com 4 aninhos, aceitou Jesus. E está firme no Senhor.
está firme na palavra do Senhor. Por isso, a criança, o jovem e todos devem aproveitar o tempo que urge. Amanhã pode ser muito tarde. Vocês viram que tristeza uma jovem de 14 anos partir tão assim, tragicamente, que não dá nem para se pensar. Eu não quero nem pensar nisso. Não sei qual era a vida espiritual dela, mas quero continuar aqui vendo que o Senhor está dizendo, assim como Ele falou para aquele povo, está falando para nós. Aquele povo viveram uma crise tremenda por causa da desobediência. E meus irmãos, nosso Brasil, nossa nação tem passado crises e mais crises, porque os homens, o povo, não tem dado valor à palavra de Deus. Os homens, muitos e muitos, estão dando valor às heresias que vêm através dos homens. O diabo continua cegando a mente de milhões e bilhões de almas que Deus morreu por elas também. Já se diz que nós somos mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo. 50% ainda não se renderam a Jesus. Já ouviram, mas não se renderam. A nossa mente humana, irmãos, ela costuma sempre fazer perguntas. Como conhecer a Deus? Se eu não posso pegar, se eu não tive o privilégio de ver como Pedro, como os outros apóstolos, a palavra de Deus abre rapidamente e responde: para encontrar a Deus, você tem que praticar a sua fé. Você tem que confiar. Você tem que examinar as Escrituras. Jesus mandou fazer isso. Examinai as Escrituras, porque vós encontrais nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Não é no livro de ciências, não é no Estadão, não é na geografia que você vai encontrar Deus. Você vai encontrar Deus na palavra dele. Ele, pelo Espírito Santo, chamou homens, e estes homens escreveram a vontade de Deus. A vontade de Deus está na sua palavra. E quando você recebe essa palavra, você está indo de encontro com o Deus Criador, o Deus soberano, o Deus que vai julgar este mundo, o Deus que já está julgando as nações. Deus já está julgando as nações, irmãos. Deus vai julgar a igreja, sim. Por quê? Para condenar ou não condenar? Não. Deus vai julgar esta igreja, ou a igreja universal de todas as igrejas, para que cada irmão receba o seu galardão. O que é que você tem feito no reino de Deus? Você espera um galardão? Irmãos, eu não posso pensar que vou receber o galardão de Paulo, jamais. Eu não posso
pensar que eu vou receber o galardão do Dr. Shed. Mas eu confesso aos irmãos que no meu coração eu tenho esperança de receber algum galardão. Porque Deus é fiel. Você não cantou isso agora aqui? Deus é fiel. Deus está conosco. Deus nos corrige quando Ele quer. Deus cura quando Ele quer. Deus leva para a eternidade quando Ele quer. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Criador. Ele manda. Ele é o Senhor, Elohim. Eu sou. Moisés, eu sou. Me obedeça. Irmãos, quando nós fechamos os olhos e que aceitamos e cremos e atendemos este convite de buscar o Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Não há problema que Deus não resolva, amém? Vou repetir, não há problema que Deus não resolva, seja para a sua igreja, seja para a nossa cidade, seja para o nosso estado, seja para a nossa nação. Deus não tolera injustiça, Deus não tolera mentira. Ele dá um tempo para o líder, para o governador, para o presidente, para o prefeito, para o vereador, para o deputado, para o senador. Ele dá um tempo para ele se consertar, mas se ele não se consertar, ele cai. Todos acompanharam aí a renovação do Congresso. É a mão de Deus. Eu creio que é a mão de Deus. É as orações do povo de Deus. Se o meu povo, vamos falar junto? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu irmão, qual é a sua terra? Esse cérebro maravilhoso que você tem é a sua terra. Nesse momento você está se sentindo bem na casa de Deus? Você está aqui com prazer? Você está sentindo o amor de Deus e dos irmãos? Isso é terra sarada. Terra sarada. Principalmente na área espiritual. Na área espiritual. Quando nós estamos, meus irmãos, vivendo a prática dessa palavra, orando mais, nos humilhando, perdoando, nós não temos depressão. Nós temos alegria no Senhor. Nós temos mais fé. Nós temos mais esperança. Nós amamos mais os nossos irmãos. Nós amamos mais os nossos filhos. E babamos os nossos netos. É assim que nós somos abençoados. Ó Deus, me abençoa. Ó Deus, me dá sabedoria. E faz do seu jeito. Não funciona, meu irmão. Não funciona. Estava vendo o doutor Hélio aqui emocionado na hora da oração. Falei, já achei mais um para o meu grupo. A gente chega a essa idade, a gente fica mole para chorar, irmãos. Eu sou o pastor chorão. Mas chorar na casa de Deus é muito bom. Para mim é bom. Para que possamos entender
e encontrar o Senhor. É preciso então confiar, pôr a nossa fé em prática. Meus irmãos, a Bíblia, que é a revelação de Deus, que é a nossa regra de fé, está sendo desprezada. E eu quero, nesta noite, relembrar a todos os irmãos, inclusive a mim, que nós precisamos dar mais valor à palavra de Deus. Para não ir nem para a esquerda e nem para a direita, e ficar firme. Paulo pediu para a igreja assim: sede firmes e constantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ser firmes e constantes é pagar um preço. Professor Eduardo aí tem um mês para dar aula, dá 2 faltas, o que vai acontecer? Problema. Você marca uma consulta lá com o doutor Hélio, primeira vez, tudo bem, deu um problema, marca para outro dia. Mas no outro dia você falta também, no outro dia também, vai dar problema. Você não tem firmeza. A Bíblia nos exorta, amada igreja, que a minha palavra seja sim, sim, não, não. E o resto não vou falar que é forte, você já sabe. É forte, não é forte? É forte. Mas é a palavra que está falando, não sou eu. Então, amados irmãos, quando nós estamos com o Senhor, Ele nos restaura. Aquele povo depois voltou para Jerusalém. E todo aquele povo e outras que foram para outras nações, eles, se não me falha a memória, foi em 1948, voltaram e formaram o Estado de Israel. E está lá. Quem vai derrubar Israel? Ninguém. Ninguém. Porque Israel ainda é a menina dos olhos de Deus. Irmãos, ainda há muita gente lá esperando o Messias. Mas isso não tira o amor e a consideração de Deus pela nação de Israel. Quando eu estive em Israel, em 1913, eu fui nos desertos de Israel. Irmãos, nos desertos de Israel os campos são verdes. Milagre de Deus. Israel todo é irrigado, amém? Tecnologia de Israel. No deserto, no norte e no sul, é tudo irrigado. E onde planta, há verdura e há frutas. Porque Deus ama aquela nação e ama o Israel dele, principalmente o espiritual, que nós fazemos parte deles. Deus te ama. Se Ele te corrigir, não fique zangado, meu irmão. Não fique zangado. Quando você abrir a sua Bíblia e Deus falar com você, se for para chorar, você chore. Se for para perdoar, se ajoelhe ali e clame ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Aceite a vontade de Deus. Quando Ele se manifestar. Normalmente, sabe como é que o Senhor age a nosso favor? Sim,
Não espere. E nós estamos num momento, meus irmãos, de desespero emocional. Irmãos, é loucura você querer acompanhar essa mídia aí, você fica louco, você fica incrédulo. E já há muitos servos de Deus negando a fé por causa dessa mídia que perturba. Quanta mentira jogada aí, o povo bebendo as mentiras. Aí o marido briga com a mulher, com a esposa briga com o esposo, os filhos. Meus irmãos, nós não podemos ir nessa onda. Vamos concordar com a hora de Deus. A hora de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a hora de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, o nosso Deus não é aquele Deus que está pronto a ouvir se eu ordeno. Quem somos nós, pecadores limitados, para dar ordem ao nosso infinito, soberano, onisciente, onipotente, Deus Criador, aleluia? Sou uma formiguinha que dependo dele. Eu me lembro, uns anos atrás, o doutor Hélio deve lembrar que nós fomos visitar aquele promotor aposentado. O homem, quando estava no cargo, não passa ninguém perto. Porque há pessoas, porque tem um cargo elevado, olha os outros assim. Meus irmãos, eu estive lá visitando o doutor Hélio, e o homem não tá, olha, dá até dó de ver ele respirar, de tanto aparelho que tinha no homem. E Deus ainda teve misericórdia, que tirou aqueles aparelhos e levou ele para casa. Mas Jesus ainda não foi bom, não sei depois, porque ainda eu visitei. Então, a nossa vida está na mão de Deus. Achei bonita a oração da irmãzinha. Meus irmãos, temos que clamar mesmo pelos nossos filhos. O diabo, os demônios estão destruindo, estão perseguindo as famílias. E os irmãos sabem, a mídia está aí, muitos professores estão aqui, sabem o que tem passado, o que está passando, e o que vai dar choque por aí, vai dar choque mesmo, tem que dar. Onde se viu uma cambada de deputados, desculpe a minha, eu estou meio inflamado aqui. Eu ia falar uma palavra aqui, mas eu mordi a língua. Votando para quê? Votando para o pai não dar palmada no filho. Então, meu irmão, minha irmã, você que é papai, que está aqui me ouvindo, você não manda mais no seu filho? Que isso? Que isso? Filhos que não têm limite, amanhã a polícia vai dar limite para ele. E olha, leite derramado não tem retorno. Não tem retorno. Mas a palavra de Deus, ela é realmente a nossa busca ao Senhor. Em Isaías nós temos essa bênção, que eu vou só relembrar os irmãos, que aconteceu hoje de manhã, e vai acontecer amanhã de manhã. As misericórdias do Senhor vão se renovar. Hoje à noite você vai fazer igual o salmista: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. E amanhã cedo seja a sua primeira oração: Senhor, obrigado por mais um dia que eu estou recebendo, e porque as tuas misericórdias se renovaram. É a palavra de Deus. A palavra de Deus.
E junto com essa bênção das misericórdias do Senhor, viva Mateus 6,33. Cada dia, eu não sei se eu já falei isso aqui na última mensagem, mas eu vou repetir porque tem muita gente aqui que já esqueceu. Viva cada dia, meu irmão. Se você vai começar a segunda-feira pensando na quarta, você já está doente. É aqui. Concorda comigo, doutor Hélio? Viva amanhã. Seu dia hoje foi bom? Amém? Amém. Você fez alguma coisa boa para alguém? Amém? Ih, está fraco. Né? Dia bom. Eu fiz uma coisa boa, doutor Hélio. Levei minha filhinha e meu genro para almoçar comigo. Viva amanhã. Porque o que passar dessa promessa é coisa má. Basta cada dia seu mal. Às vezes a gente tem que pegar rapidamente assim, ver alguma notícia, mas tem que ser rápido, porque não dá mais. Não dá mais, irmãos. A notícia boa é aquela que vem da palavra de Deus, do louvor, da comunhão, do abraço do seu filhinho, das artes do seu filhinho. Meus irmãos, essas coisas fazem bem para nós, porque faz parte da família. E a família é algo especial de Deus. E se os irmãos que me ouvem aqui são de Deus, o diabo não tem poder na sua família. Mas ore para que Deus repreenda esses demônios que estão aí matando, roubando, destruindo meus irmãos. Ore, eu desafio a você orar todo dia, a partir de hoje, a hora que você deitar, a hora que você estiver andando, Deus repreende esses demônios. Fortalece o teu exército santos missionários. Meus irmãos, Deus ainda está agindo por misericórdias e por amor do seu Filho, Ele está agindo. Os missionários que estão trabalhando com muçulmanos, meus irmãos, não podem nem declarar o nome. Quando vem a notícia do missionário que a junta está sustentando lá, não pode vir o nome dele, não. Tem que vir lá um adjetivo. Porque se ele for descobrir, ele vai ser morto. Vocês viram essa semana passada um major que foi se refugiar no Canadá por causa da perseguição. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto está perto. Meu irmão, não deixe para buscar o Senhor quando chegar a doença. Ou quando você vai fazer um concurso. Busca o Senhor todos os dias. Se você não tem pedido, agradeça. Agradeça. Mas é todos os dias. A palavra de Deus nos manda ser fiel até a morte. Não é 1 ano, 2 anos. Não é porque uma coisinha tão banal abandona a igreja e passa a negar a fé. Meus irmãos, isso dói. Dói. Negar a fé.
Infelizmente, tem irmãos batistas deixando a sua congregação e voltando para as trevas. Dói. Que o Espírito Santo sustente a todos que estão me ouvindo aqui hoje à noite. Leve as cargas uns dos outros. Peça para o Espírito Santo ajudá-lo a amar de verdade, a perdoar de verdade, a ter domínio próprio, como aqui eu vi hoje no início do culto. Meus irmãos, essa pressão da mídia está deixando as pessoas, desculpe o exemplo, pitbull. Se chega perto já avança. Misericórdia. Servos de Deus, irmãos, nós precisamos pedir que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós. Eu peço. Eu não sei qual é o seu alvo para o ano de 2019. O meu alvo é que eu tenha comunhão, mais comunhão. Eu já tive mais comunhão, doutor Hélio. Eu já tive mais fé. E eu quero receber tudo de novo. Quando obedeço a Cristo pela palavra, tenho esperança. E recebo bênçãos. Bênçãos. Jesus Cristo é o nosso mediador. É o nosso sumo sacerdote. Ele já está determinado pelo Pai para julgar este mundo. Os que o recebeu serão bem-vindos do meu Pai, receberão o seu galardão. E os que rejeitaram ficarão separados eternamente, sem salvação. Concluindo, Deus chama para perdoar, libertar e justificar. Meus irmãos, justificação é uma coisa boa. Eu, quando era garoto, levei alguma surra. Acho que alguns irmãos aqui também. Se não levou do pai, levou da mãe. Mas teve algumas artes que fomos justificados. Escapamos, né? Eu me lembro que eu levei um castigo uma vez, sem merecer, porque quem merecia eram minhas primas. Mas para um não rir do outro, todo mundo entrou no castigo. Deus nos justificou. Deus, através de Jesus, expiou os nossos pecados, irmãos. Oh, que coisa boa! Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Purificar. Nos céus não entra pecador se não for justificado. Guarde bem isso. Mas se você recebeu a Jesus, se você crê que Ele morreu naquela cruz e ressuscitou, e está agora lá à direita do Pai, está vendo cada um, Ele pode justificar você. Ele pode perdoar você. E você pode perdoar o seu irmão, seu pai, sua mãe. Deus chama também, meus irmãos, para reconciliar. Ah, que luta que muitos nossos irmãos têm, não querem se reconciliar. Meus irmãos,
humildade e oração é duas chaves que abrem porta. Amém? Você está com alguma porta aí fechada difícil? Se humilhe e ore que Deus vai abrir para você. Uma das minhas filhas sofreu um acidente e a estadia no hospital ultrapassou o convênio. E aí veio o quê? Dívida para pagar. E o sangue do alagoano ferveu. E eu vou pegar esse contrato, vou lá na diretoria e nós vamos conversar. Marquei lá, primeira visita, não deu para me atender. Marquei para voltar outro dia. Levei um chá de 1 hora de cadeira. Mas aí o Espírito Santo começou, ó, cuidado que você vai falar. Você é pastor. Você é pastor da primeira igreja. O convênio é da igreja. Cuidado. Meus irmãos, quando o diretor me recebeu educadamente, me cumprimentou, eu já estava no chão. A humildade abriu a porta. E ele me recebeu bem. E negociamos. E tive um desconto. Porque eu me humilhei. Mas se eu entro lá, para que essa porcaria de contrato aqui? Isso não vale. Meus irmãos, a coisa seria pior. Então, use essa chave para a glória de Deus. Use essa chave para você ser vitorioso como servo de Deus. Ele tem prazer em cuidar de nós, meus irmãos. E se Ele te fala, se Ele te chama, não endureça o seu coração. Diga sim ao Senhor, sempre e para sempre. Amém. Amém. Em pé. Vamos cantar o hino 454 e você vai ver que essa pequena mensagem vai abençoá-lo como a primeira ou a segunda mensagem que você ouviu.
contra nós? Ninguém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as consolações e as orientações do Espírito Santo sejam reais na vida da tua igreja aqui presente e na vida do teu povo espalhado em toda a terra. Amém. Amém. Com oração silenciosa, nós deixaremos o tempo e estarei lá à porta com o doutor Hélio, com o doutor Hélio, para dar um aperto de mão, desejando uma boa semana nos caminhos do Senhor. E obrigado pelo carinho dos irmãos.